para abrir a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 16. Se o irmão Samuel puder colocar aqui, ó, a nova tradução na linguagem de hoje, para ficar igual a essa que está aqui. Às vezes eu uso essa nova tradução na linguagem de hoje, porque a Bíblia, revista e atualizada e revista corrigida, às vezes tem algumas palavras que não são muito usadas no dia de hoje, e às vezes a gente vai ler o versículo e eles não vão entender. Por isso que de vez em quando eu gosto de usar essa nova tradução na linguagem de hoje, e eu até recomendo quem tem dificuldade às vezes com as palavras, quando está lendo a Bíblia, compre essa nova tradução na linguagem de hoje. Eu vou ver se daqui uns dias eu consigo encomendar alguns para colocar ali atrás. Então, até nessa última remessa que veio aí, a gente encomendou a nova tradução na linguagem de hoje. Só que na hora que chegou, veio outra. Aí, como já tinha chegado, eu disse assim: agora deixa essa aqui mesmo. Na próxima remessa que a gente pedir, a gente pede a nova tradução na linguagem de hoje, porque já são palavras mais usadas no dia de hoje, palavras que vocês vão entender mais facilmente. Então eu recomendo essa nova tradução na linguagem de hoje, para quem tem dificuldade com as palavras, está lendo a palavra de Deus e entendendo. Então aqui em 2 Timóteo capítulo 3, versículo de número 16, diz o seguinte: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Amém? Só essa parte do versículo. A gente pode observar que a palavra de Deus, ela diz que a Escritura Sagrada, ela serve para tudo na nossa vida, né? Para nós corrigir, para nos dar conhecimento. Se a gente for analisar essas palavras que tem nesse versículo aqui, abre um leque muito amplo de coisas que a palavra de Deus pode nos ensinar. Se nós formos observar outros versículos também, a gente pode ver que tudo que nós formos fazer na vida, a palavra de Deus serve para nos ensinar, para nos dar conhecimento, para nos dar o que precisamos para que nós alcançamos cada dia mais o Senhor Jesus Cristo, para que nós sejamos cada dia mais no centro da vontade de Deus. E uma coisa que eu observei aqui é nesse final desse versículo, ensinar a maneira certa de viver. Porque às vezes, muitas vezes a gente vive com o que dá na nossa cabeça, como se a gente achasse que aquilo é certo, mas a própria palavra de Deus diz que há caminhos que para o homem parecem direito, mas no final são caminhos de morte. Às vezes tem muitas pessoas que não vivem bem hoje por causa disso, porque às vezes quer seguir os caminhos, os pensamentos da sua própria cabeça, quer seguir os seus ensinamentos e tem dificuldade de obedecer o que está escrito na palavra de Deus. Mas a gente pode observar que em cada nação onde o Evangelho de Jesus chega e onde as pessoas começam a obedecer esse Evangelho, há transformação, e transformação para melhor, não para pior. Onde Jesus chega, ele transforma, ele muda, uma transformação para melhor. Não existe um lugar onde Jesus chega que não há transformação, a não ser lugares que as pessoas não querem obedecer a palavra do Senhor. Aí sim não há transformação. Nós podemos ver aqui na palavra de Deus que Jesus, ele realizou alguns milagres, vários milagres em vários lugares, mas na nação dele, na terra que ele nasceu, ele era desprezado. As pessoas não criam, não acreditavam muito nele. E por isso a própria palavra de Deus diz que naquele lugar ele não podia realizar muitos milagres, porque aquelas pessoas não criam no Senhor Jesus Cristo e por consequência eles não obedeciam e eles não viviam bem em consequência disso. Em consequência não havia nenhuma transformação. É por isso que nós temos cada dia mais que obedecer a palavra do Senhor, porque quando você começa a obedecer, quando você começa a adquirir esses conhecimentos que estão aqui na palavra de Deus, você vai saber a maneira certa de viver.
independentemente do que vier, tentar tirar sua paz, tentar tirar sua vitória, você vai viver bem. Porque a presença do Senhor, a graça do Senhor, vai ser o teu centro, vai ser o teu norte. Você vai viver bem. E onde Jesus passa, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, vai ter transformação. Às vezes, casamentos que estavam destruídos, se Jesus entra lá, há transformação. Às vezes, no emprego, você não está se dando bem, que as pessoas estão te humilhando, te perseguindo. Se Jesus entrar naquele meio, o seu comportamento vai mudar. Talvez as perseguições não vão parar, mas futuramente eles vão ver o cheiro de Jesus na sua vida. E aí sim vai ter transformação no ambiente. Onde você chegar, vai ser um ambiente agradável, vai ser um ambiente onde Jesus vai estar presente e vai haver transformação. Então, siga cada dia mais essas palavras que Jesus disse, para que a sua vida seja transformada e, consequentemente, outras pessoas sejam transformadas através da sua vida. Para que eles também consigam se render aos pés do Senhor Jesus Salvador e viver o que Deus tem de melhor para cada um de nós. E para que isso aconteça, Deus tem que fazer uma transformação na sua vida primeiro, para que as vidas lá fora sejam transformadas. Glória a Deus. E muitas vezes os problemas que nós enfrentamos, na maioria das vezes, quando a gente se converte, quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, geralmente os que entregam de coração mesmo, geralmente começa tudo bem. Às vezes começa a servir ao Senhor com muita dedicação, com muito amor, e com tudo que for preciso a gente serve ao Senhor Jesus, sem ressalvas, sem condição nenhuma a gente serve ao Senhor Jesus. Mas a partir do momento que começam os problemas a surgir na nossa vida, aí as pessoas começam a querer deixar o Senhor Jesus Cristo. Na maioria das vezes, não nem sempre, mas na maioria das vezes, os nossos problemas, eles nos tiram da presença do Senhor. Nós deixamos de servir a Deus, às vezes, pelos problemas. Quando está tudo bem, tem pessoas também que, às vezes, quando está tudo bem, lá no Senhor, né? Isso acontece, mas na maioria das vezes, as pessoas saem dos caminhos de Deus por causa dos problemas. Porque não dá conta de enfrentar os problemas, ou não aceita os problemas, ou não tem a estratégia suficiente para vencer esses problemas. E a mensagem que eu quero trazer nessa noite é essa mensagem. São estratégias para vencer as batalhas e os problemas da vida, tanto da vida espiritual quanto da vida real. Porque nós enfrentamos lutas, tentações e batalhas, e às vezes esses problemas nos tiram da presença do Senhor. Nós saímos dos caminhos de Deus por não sabermos ou não termos as ferramentas necessárias para enfrentar esses problemas. Existem várias estratégias que Deus dá para grandes homens de Deus aqui na Bíblia, que ensinam a vencer esses problemas, essas batalhas. Eu não vou citar todas aqui porque não dá nem tempo. Vou ficar aqui 10 dias seguidos e ainda assim não vai dar tempo. Mas eu vou citar algumas que eu achei interessante, que Deus colocou no meu coração. E eu tenho certeza que a cada dia você vir aqui na igreja, escutar uma pregação de alguém diferente, você vai aprender ainda mais estratégias. É por isso que é importante nós estarmos frequentando os cultos, frequentando a igreja, a escola de Bíblia, para que nós estejamos aprendendo cada dia mais a enfrentar essas dificuldades, esses problemas, essas batalhas da vida. Correta de viver e viva bem, independentemente do que você está passando, independentemente dos problemas. E a primeira estratégia que eu quero dar é aqui em Mateus capítulo 4, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Antes de ler esse versículo, eu vou só falar uma coisa. Aqui diz sobre a tentação de Jesus Cristo. Jesus ele foi tentado no deserto. A Bíblia diz aqui que ele ficou 40 dias e 40 noites naquele lugar, como diz aqui no início do versículo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo.
e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Jesus, ele foi ao deserto, ele jejuou 40 dias e 40 noites. E a gente pode perceber que no final do versículo ele teve fome. Ele teve fome. E Jesus, ele estava aqui na terra, ele estava em um corpo humano. E como ele estava em um corpo humano, ele podia ser tentado. Ele podia cair em tentação. E a Bíblia diz aqui que o diabo começou a tentar Jesus Cristo em forma de homem. O diabo não consegue tentar Deus que está lá no céu. Jesus é Deus, mas só que ele estava em forma de homem. Ele tinha as mesmas tentações e as mesmas paixões que nós tínhamos hoje em dia. Aí a Bíblia diz aqui, e chegando-se ele ao tentador, disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós podemos ver aqui que Jesus ele usou uma estratégia para vencer a tentação do diabo. E a primeira estratégia que eu trago para vocês é essa: é a própria palavra de Deus. Quando o diabo tentou Jesus Cristo, Jesus podia ter caído na tentação. Ele podia ter sucumbido, ele podia ter perecido naquele momento, ele podia ter largado a missão dele, porque a Bíblia diz aqui que Jesus teve fome. E o diabo virou para ele e falou: transforma essas pedras em pães. E Jesus, que estava, o corpo de Jesus estava com fome. Aquele corpo carnal teve fome porque ele ficou 40 dias e 40 noites. E o diabo é tão maldoso que ele foi logo no último dia, né? Porque a Bíblia diz aqui que ele jejuou 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Depois dos 40 dias, quer dizer que isso foi no último dia. No 40º dia que Jesus teve fome, aí o diabo foi lá para tentar ele. Só que quando o nosso corpo humano enfrenta lutas, batalhas, tentações, eu acredito que Jesus Cristo naquele momento, ele pode ter ficado perturbado. Porque se a Bíblia diz que Jesus foi tentado, é porque ele podia ser tentado. E se o diabo foi tentar Jesus, é porque ele podia, senão o diabo não ia perder tempo. Para que o diabo ia perder tempo tentando Jesus se ele não pudesse ser tentado? Se o diabo foi lá, é porque ele podia ser tentado. E se Jesus estava naquele lugar com fome, 40 dias e 40 noites, quando o diabo falou: transforma essas pedras em pães, com certeza Jesus ele sentiu a tentação. E ele podia ter caído em tentação naquele momento. Só que o pensamento dele foi lá no alto. Ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca dele. Porque ele sabia que se ele se alimentasse naquele momento, a barriga dele estaria cheia, ele estaria saciado, mas espiritualmente ele estaria morto. Ele teria morrido, às vezes, depois de depressão, por não ter conseguido cumprir a missão, porque ele estava num corpo humano, e o corpo humano tem suas fraquezas. E se ele tivesse sucumbido naquele momento, com certeza, de fome ele podia não ter morrido, mas talvez ele teria morrido espiritualmente, aquele corpo humano. Mas ele desistiu à tentação pela própria palavra de Deus. E eu digo isso a vocês: quando o diabo tentar a sua vida, quando ele soprar no seu ouvido, tentar acabar com a sua vida, recite um versículo para ele. Se o diabo falar assim: você não vale nada, você não presta, você começa a falar para ele aqui na sua mente: mas por que eu não presto se Jesus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que não pereça, mas aleluia. Começa a recitar para ele como Jesus fez. Aí passou e diz assim: então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ás na mão, para que nunca tropeces contra o pé em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele recitou novamente a palavra de Deus. O diabo mandou Jesus e falou: Jesus, lança aqui, você não é Deus? Você não é isso tudo que eles estão falando?
usou a própria palavra de Deus: não tentarás o Senhor teu Deus. Não era a vontade do Pai que Jesus se lançasse no abismo naquele momento, porque se fosse a vontade de Deus, em forma de Deus, não em forma humana, Jesus teria pulado daquele abismo e os anjos teriam pegado. Mas aquela não era a vontade de Deus naquele momento. O diabo não manda em Deus. O diabo falou: lança Jesus. Não, não tentarás, é Deus que manda. Se Deus mandar lançar daqui, os anjos vão pegar o lance, mas Deus não mandou. O diabo não manda em Deus. E Jesus não fez isso, ele recitou outro versículo para ele. No final diz aqui, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse Jesus: vai, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Depois que Jesus ele recitou os 3 versículos para vencer aquela tentação, a estratégia que Jesus usou naquele momento foi a própria palavra de Deus. A Bíblia diz aqui, eis que chegaram os anjos e o serviram. Pode ter certeza, a Bíblia diz: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Quando o diabo fugir da sua vida, você vencer essas tentações, ele tentar contra a sua vida, pode ter certeza que os anjos vão chegar para te servir. O diabo vai fugir de você e os anjos vão chegar e te servir, para te ajudar no que for preciso. Então resista. Não largue ao Senhor Jesus pelos problemas da vida, pelas batalhas. Use uma dessas estratégias agora, que é a própria palavra de Deus. Quando o diabo virar para a sua vida e tentar te prejudicar, falar que você não consegue, comece a recitar para ele, falando: não, tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus. Creia na vontade de Deus para a sua vida. Seja um instrumento para que Deus te use, para que você esteja no centro da vontade do Senhor e o diabo não te vença. Resista a toda a armadilha que o diabo preparar para a sua vida, que os anjos vão servir. Em Josué, capítulo 1, versículo 9. Pode abrir em Josué, capítulo 1, versículo 9 também. Olha o que diz essa palavra. Aqui eu disse o que Jesus usou, a estratégia que Jesus usou foi a própria palavra de Deus. Aqui em Josué, capítulo 1, versículo 9, nós podemos perceber que Josué, ele usou a mesma estratégia, só que foi diretamente de Deus falando para ele. Olha aqui o que ele diz: seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, Senhor, seu Deus, estarei com você, em qualquer lugar para onde você for. A gente pode perceber nesse momento, em Josué capítulo 1, versículo 9, que Josué, ele sempre foi a sombra de Moisés, ele sempre vivia ao lado de Moisés. A Bíblia diz que ele não se apartava da tenda de Moisés, e ele aprendeu o que ele sabia tudo com Moisés, só que até esse momento Deus nunca tinha falado com ele. Até aquele momento lá, Josué nunca teve a experiência de liderar a nação de Israel sozinho, sem a sombra de Moisés. E nesse momento aqui, se vocês forem ler os versículos para trás aí, a gente pode perceber que foi a época em que Moisés morreu. Moisés morreu e Deus levou o corpo dele para o céu. E esse momento aqui era o momento que Josué iria assumir a nação de Israel como líder. Ele ia liderar aquela nação. E a responsabilidade era muito grande. E Josué, ele, apesar de ele ser a sombra de Moisés, ele ainda não tinha tido a experiência de Deus falar diretamente com ele. Ele ainda não tinha tido a experiência de liderar aquela nação sem ter ninguém para aconselhar ele. Porque eu acredito que quando Josué estava com Moisés, tudo que ele precisava, ele perguntava para ele. Às vezes Josué estava com uma dúvida, ele enfrentava uma batalha lá, ele estava com dificuldade. Eu acredito que ele chegava para Moisés e falou: Moisés, você já enfrentou muitas batalhas, qual foi o conselho que você me dá? Moisés aconselhava ele. Só que naquele momento, Josué, ele tinha
Ele estava acabando de assumir aquela nação de Israel, uma das nações mais poderosas na terra naquela época, porque Deus tinha tirado aquele povo do Egito de escravo para se tornar uma nação poderosa pelo poder do Senhor Salvador. Aí Josué estava assumindo aquela nação sem ter uma experiência completa. E nesse versículo aqui a gente pode perceber que Deus fala: seja forte e corajoso. Eu acredito que Deus não fala com ninguém que já está forte e corajoso. Deus não vira se o pastor Rodrigo e falou: seja forte e corajoso se ele já for. Para que Deus vai falar isso? Naquele momento eu acredito que Josué, ele estava sentindo inseguro, fraco, sem coragem, com medo, porque Deus nunca tinha falado diretamente com ele. E aquela era a primeira vez. Eu acredito que Josué estava sentindo muita insegurança naquele momento de assumir aquela nação. E Deus virou para ele e disse assim: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Quem garante, a Bíblia não fala, mas quem garante que o inimigo não estava soprando no ouvido dele como fez com Jesus lá no deserto? Quem garante que o inimigo não estava lá falando: larga de ser bobo, você não vai conseguir não. Moisés era muito melhor do que você. Moisés era o homem que abriu o mar vermelho, apesar de que foi Deus que abriu, mas o inimigo usa essas armadilhas. Ele deve ter virado para Josué e falar assim: Moisés abriu o mar vermelho, quem é você para abrir o mar vermelho? Aí o inimigo deve ter falado: essas nações que você vai enfrentar aí, é muito mais poderosa do que esses perrapapos aí, que era escravo no Egito. Escravo não sabe lutar não. Agora você vai pegar esse bando de escravo aí para conquistar uma terra cheia de gigantes aí, cheia de homens poderosos, você não consegue não. Eu acredito que foi isso que o diabo usou para tentar desanimar Josué. Mas a palavra de Deus diz: seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para você. Deus recitou essa palavra para Josué: seja forte e corajoso, para que ele, em todo momento, qualquer batalha que ele fosse enfrentar, ele se lembrasse dessa palavra. Às vezes, no momento de maior dificuldade lá, Josué podia até voltar a sentir aquela insegurança. Às vezes, quando ele fosse enfrentar aquelas nações poderosas de Jerusalém, de Ai, até mesmo os gigantes, às vezes, quando Josué olhou para aqueles gigantes, aqueles homens grandes, segundo estudiosos, eles tinham quase 4 metros de altura. Eu acredito que quando Josué olhava para aqueles homens lá e falava: o que eu vou fazer agora, Senhor? Esse homem grande aí, meu exército é tudo pequenininho aqui, o que eu faço? Mas aí eles se lembravam: não, Deus mandou você ser forte e corajoso. Então quer dizer que a força e a coragem já estão aqui comigo. Se Deus mandou você ser forte e corajoso, é porque Ele já te deu força e coragem. Aí ele prossegue: não desanime, nem tenha medo. Então Josué pensou: eu não vou desanimar, eu vou enfrentar, porque o Senhor disse aqui, porque eu, Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. E assim foi. Josué enfrentou todas aquelas batalhas e conduziu aquele povo à terra prometida. Ele ignorou, como Jesus fez. Jesus sentiu fome. Ele pode ter sentido às vezes algo ruim, pode ter sentido insegurança naquele momento, como Josué sentiu, mas ele foi do mesmo jeito. Ele cumpriu a missão do Senhor, independentemente do que ele estava sentindo, independentemente do desânimo, porque a partir do momento que ele começou a marchar, aí a coragem, aí a força, ele sentiu aquela força, aquela coragem, ele sentiu o medo de ir embora, porque ele viu que a mão do Senhor estava com ele. E assim foi que o povo de Deus conquistou aquela terra com a força e a coragem que o Senhor Deus colocou na vida dele. E essa é a primeira estratégia que eu trago para vocês. Sempre que o inimigo tentar te desanimar diante das dificuldades que você enfrentar na vida, use a própria palavra de Deus. Porque aqui, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte: pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Esse Espírito
a força já está em você. Às vezes você ainda não achou ela, mas a partir do momento que você começar a usar a própria palavra de Deus para combater as armadilhas do inimigo, você vai sair vitorioso. Você vai conseguir enfrentar os problemas e descobrir a maneira certa de viver. Deus vai te dar vitória. Então, guarde a palavra de Deus no seu coração. Leia, se possível, todo dia, uma ou duas páginas. Comece a gravar alguns versículos, porque nos momentos de dificuldade você vai recitar esses versículos na sua mente, aqui no seu coração, e Deus vai te abençoar. Você vai se lembrar que a mão do Senhor é forte e ela te fortalece em todos os momentos da sua vida. E a segunda estratégia que eu trago para vocês está aqui, ó, em 2 Reis, capítulo 6 e versículo de número 14. 2 Reis, capítulo 6, versículo de número 14. A segunda estratégia que eu trago para vocês é procurar saber se Deus irá lutar por você ou se você vai ter que tomar uma atitude para que você vença essa batalha na sua vida. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que te abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Glória a Deus. Nós vamos observar esse versículo aqui. Os versículos atrás desse versículo aqui diz que o rei da Síria, ele foi enfrentar a nação de Israel. Só que quando ele foi enfrentar a nação de Israel, Deus usou o profeta Eliseu para dizer para a nação de Israel uma estratégia para eles se esconderem, para eles não serem atacados pelo rei da Síria. E quando aconteceu isso, o rei da Síria achou que tinha sido traído. Ele diz assim: deve ter um espião lá no meio de Israel que disse isso para eles saírem do nosso caminho, para que a gente não atacasse eles. Mas eles foram e disseram para ele: não tem nenhum espião lá. É Deus que usou o profeta Eliseu e ele livrou aqueles homens de ser atacados pelo rei da Síria. E por isso o rei da Síria ficou com muita raiva de Eliseu. E ele foi atrás dele. E a Bíblia diz aqui que um grande exército cercou a cidade onde estava Eliseu. Era um exército. O exército de homens contra 2 homens. Era Eliseu e o empregado de Eliseu. Aí o empregado de Eliseu, provavelmente ele não tinha a fé que Eliseu tinha, né? Ele já saiu correndo falando: não, o que a gente faz agora? É um exército, um grande exército vai nos atacar aqui, o que a gente faz? Ele ficou desesperado. Aí Eliseu disse assim: não, Deus abre os olhos dele. E quando Deus abriu os olhos daquele empregado, ele viu um exército de carros de fogo lá fora. Um grande exército de carros de fogo. Porque Deus, ele faz o seguinte: o possível nós temos que fazer. Mas Eliseu, ele estava sozinho. Ele e o empregado dele, eles não tinham condição nenhuma de lutar. Por mais que ele tivesse todas as técnicas aí de karatê, de jiu-jitsu, seja o que for aí, ele não conseguia enfrentar o exército. Mas como Deus viu que aquilo que eles tinham que fazer era impossível, Deus foi e fez o impossível. Ele mandou um exército de carros de fogo para proteger aqueles homens. E foi assim que aconteceu. E é isso que eu digo para vocês. Essa é a segunda estratégia. Você tem que perceber se Deus já te mandou tomar uma atitude ou se Deus vai lutar por você. Porque nesse caso aqui, ó, Deus iria lutar por Eliseu. Eliseu não precisava fazer nada. O povo que estava como escravo no Egito lá, eles não precisavam lutar, porque aquela batalha era de Deus. Aquela batalha era do Senhor dos exércitos. Eles podiam ficar de braços cruzados só orando e não desviar, né? Pelo amor de Deus. Não podia desviar, não. Você tem que continuar na presença de Deus, continuar orando, continuar jejuando,
lendo a palavra de Deus e confiar que essa batalha não é sua. Essa batalha é de Deus. Você pode ficar quietinho que Deus vai vencer essa batalha para você. Até aqui, ó, em Êxodo, capítulo 14, versículo 14, diz assim: vocês não terão de fazer nada, o Senhor lutará por vocês. No momento que Deus diz isso aqui, ó, o povo estava encurralado lá no Mar Vermelho. Quando Moisés chegou com o povo de Israel, que tinha acabado de ser libertado do Egito, o povo estava encurralado no Mar Vermelho, o mar fechado. E o povo do Egito, o exército do Egito, estava indo lá para matar aquele povo. Deus sabia, e eles não podiam fazer nada, porque eles eram um bando de escravos, ninguém sabia lutar. E aquele exército lá do Egito já era treinado, já eram homens de guerra já, homens que sabiam guerrear. Ia ser um massacre, mas Deus sabia que o possível eles não poderiam fazer. E Deus foi e fez o impossível. Deus disse através de Moisés aqui, ó, essa luta é minha. Eu vou pegar essa luta. Fica sentado aí, que eu vou lá e vou fazer. E Deus foi abrir o Mar Vermelho. O exército, o povo de Israel passou. E quando o exército do Egito foi passar, Deus fechou e matou todo mundo. Porque essa luta era de Deus. Essa guerra era de Deus. Tem batalha na sua vida que é de Deus. Não precisa esquentar. Não precisa ficar preocupado, que é Deus que vai batalhar. Deus vai vencer essa batalha com você. Só que acontece o seguinte: tem momentos na nossa vida que Deus quer que nós tomamos uma atitude. Que às vezes a batalha é nossa. Às vezes Deus fala com você: não vai lá e batalha, marche, batalha. Tem momentos na nossa vida que nós é que temos que tomar uma atitude. Às vezes você está esperando uma atitude de Deus e Deus está esperando uma atitude sua. Olha o que diz em Josué, capítulo 8, versículo de número 1. O Senhor Deus disse a Josué: não tenha medo, seja corajoso, marche com todos os seus soldados contra a cidade de Ai. Eu farei com que derrotem o rei de lá. O povo de Ai, a sua cidade, as suas terras serão de vocês. Vocês vão fazer com essa cidade o que fizeram com Jericó. Mas desta vez, todos os objetos do gado vão ficar para vocês. Prepare-se para atacar a cidade de surpresa por trás. Aqui, ó, novamente Deus estava falando para Josué: ó, não tenha medo, seja corajoso. Provavelmente Josué estava sentindo medo e estava sem coragem novamente. Porque aqui, ó, o exército de Israel já tinha tentado lutar contra a cidade de Ai. Só que eles perderam a batalha. A primeira batalha foi perdida. Porque o povo de Israel pecou. Eles desobedeceram a ordem de Deus e eles perderam a primeira batalha. Aqui já estava na segunda batalha já. E Deus estava novamente dizendo para Josué: não tenha medo, seja corajoso e marche com todos os seus soldados. 3 coisas, já estava usando a primeira estratégia, que era a palavra de Deus. Mas uma coisa interessante aqui é o seguinte: porque Deus, Ele poderia ter ido lá na cidade de Ai, Ele poderia ter mandado bola de fogo, como Ele já fez aqui em outras batalhas. Ele poderia ter feito um milagre, matado todos os homens lá, mandado um exército, igual Ele mandou para Eliseu, um exército de homens e carros de fogo para vencer aquela batalha. Mas aqui, ó, Deus não fez isso. Olha o que Deus falou no final do versículo: prepare-se para atacar a cidade de surpresa e por trás. Deus deu a estratégia para que eles vencessem aquela batalha. Deus não deu um milagre, Deus não abriu o Mar Vermelho, mas Deus deu estratégia. Deus vai dar estratégia para a sua vida, para vencer as batalhas da sua vida. Mas quando Deus dá estratégia, às vezes você está aí pensando: eu estou pensando em abrir um negócio, mas eu não sei se está na direção de Deus. Eu estou pensando aqui, ó, em arrumar um emprego novo. Ou ter uma batalha muito grande que eu estou enfrentando aqui e eu estou esperando Deus. Mas às vezes Deus está te dando a estratégia. Às vezes Ele até já te deu a estratégia. Se Deus te deu a estratégia, não fique esperando Deus. Receba a estratégia de Deus, tome uma posição e marche em direção à vontade de Deus. Porque a estratégia de Deus é infalível. Quando Deus te dá uma estratégia, seja
Quando a estratégia é de Deus, você não falha. Se você ainda não recebeu a estratégia, ore a Deus, peça ao Senhor, tome uma posição, que Deus vai te dar a estratégia necessária para que você marche, batalhe e vença e receba o melhor de Deus. Então creia na estratégia de Deus. E nesse momento aqui, quando Deus deu essa estratégia para eles, prepare-se para atacar a cidade de surpresa e por trás. Foi isso que eles fizeram. O exército marchou em direção a Ai, e teve um grupo de soldados que foram por trás, e um grupo pequeno de soldados que foram pela frente. E assim que o exército de Ai saiu de dentro da cidade e começou a atacar o exército da frente, o exército de trás já dominou a cidade, já pôs fogo na cidade e venceu aqueles inimigos com uma vitória implacável, porque a estratégia foi do Senhor. É isso que Deus quer te dar. Ele quer te dar estratégia. Então, o que você tem que fazer é aprender a reconhecer se Deus ele vai tomar a batalha para ele. Deus vai falar para você assim: não, essa batalha é minha. Ou se ele vai virar para você e falar assim: não, isso é você que vai ter que fazer. Eu vou te dar a estratégia, mas você que vai ter que batalhar. Peça discernimento ao Espírito Santo para que ele diga no seu coração o que Deus quer, se essa batalha é de Deus ou se essa batalha é sua. Mas pode ter certeza que em ambas, nas duas oportunidades, Deus vai estar com você. Mesmo se Deus falar para você batalhar, para você enfrentar, encarar de frente o seu problema, pode ter certeza que em nenhum momento Deus vai te desamparar. Desde que você não largue ele, desde que você não desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Porque a Bíblia diz que o pecado é como uma parede que se interpõe entre nós e Deus. Às vezes o pecado pode atrasar os planos que Deus tem para a sua vida. Às vezes Deus tem um lindo plano na sua vida, como diz Jeremias, que Deus tem pensamentos de paz e não de mal para nós. Deus tem um plano lindo para cada um de nós, mas você não pode querer sair da presença dele, porque o pecado vai atrasar os planos que Deus tem na sua vida. O pecado vai te atrapalhar, e às vezes você pode perder até a sua salvação, perder todos os planos que Deus te deu. Porque, como eu disse, onde Jesus passa tem transformação. Em qualquer nação que Jesus estiver, tem transformação. Quando Jesus voltou aqui, no Novo Testamento, quando Jesus nasceu, aquela nação estava completamente perdida, estava assolada, senão Jesus não precisava ter voltado. Se aquela nação tivesse todo mundo lá santo, buscando ao Senhor, Jesus não precisava ter voltado. Mas a Bíblia diz que Jesus voltou para os que estavam perdidos. Ele voltou para buscar o que se havia perdido. Aquela nação estava completamente perdida. E quem se voltou para Jesus naquele momento foi transformado. Depois que Jesus morreu, estudiosos dizem aí que muitos homens daquelas nações, eles se desviaram, eles saíram da presença de Deus, e tudo aquilo que Jesus tinha transformado voltou a ser pior de novo. É por isso que os discípulos de Jesus, como Paulo, como Pedro, sofriam cada dia mais perseguições, porque a nação estava completamente destruída. Mas a nação que se rende aos pés do Senhor Jesus, a nação que obedece os seus mandamentos, ela é transformada pelo poder do Senhor Jesus. Ela é transformada de uma forma tão grande que naquele lugar não há miséria, que naquele lugar não há falta de amor, e naquele lugar não há falta de igreja, não há falta de conhecimento do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então toda nação que se rende ao Senhor e obedece aos seus mandamentos, ela é transformada. E eles têm que crer que essa transformação ela vai acontecer e obedecer, que eu tenho certeza que vai. Então essa é a segunda estratégia que eu trago para vocês. A primeira é a própria palavra de Deus. A segunda estratégia para que você vença uma batalha é reconhecer qual que é a vontade de Deus. Se Deus vai batalhar as suas guerras, as suas batalhas, ou se é você mesmo que tem que tomar uma posição, uma atitude de ir lá e batalhar. Uma estratégia que Deus te dá é vencer. E mais uma estratégia para finalizar, é a terceira estratégia,
É um testemunho que eu vou contar, um testemunho breve, porque o tempo já está se encerrando. Nos Estados Unidos tinha um homem que vivia nas montanhas, eu não lembro mais o nome dessas montanhas que ele vivia, mas ele dizia que ele conhecia aquelas montanhas com a palma na mão dele. Ele nasceu naquele lugar e desde pequeno ele conhecia aquele lugar. Ele gostava de pescar, ele gostava de caçar, ele gostava de caminhar pela natureza, ir nos riachos, ir nas cachoeiras. Só que teve um dia que, mesmo ele conhecendo aquele lugar com a palma na mão, ele se perdeu. E quando ele se perdeu, ele orou a Deus e Deus deu uma estratégia para ele. Ele disse que Deus virou para ele e falou assim: ó, continue subindo, subindo, subindo. Se você se perder na caminhada, continue subindo, nunca desça, somente suba. E é essa a mensagem que eu trago para vocês, é a terceira estratégia. Se você se perder em meio às dificuldades, em meio às guerras, continue subindo, continue com seus pensamentos lá no alto, continue orando, continue jejuando, continue buscando a face de Deus de madrugada, no momento que for. Não desça, porque se você descer, você vai encontrar as drogas, você vai encontrar a tristeza, você vai encontrar só sofrimento e não vai ver a luz no fim do túnel. Agora, se você subir e não desanimar em meio aos problemas, você vai encontrar a luz no fim do túnel que vai te abençoar, que é a luz que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, sempre suba. Se você estiver com dúvida, estiver se perdendo, sempre esteja com o seu pensamento no alto, esteja com o seu pensamento em Deus, em Jesus Cristo. Se você se perder na caminhada, suba que você não vai se perder. E esse homem que conhecia aquele lugar e se perdeu, ele subiu até que ele chegou ao topo da montanha. De lá ele avistou uma casa, e aquela casa, ele foi até aquela casa, e aquele homem conversou com ele pregou a palavra para aquele homem ainda, a palavra de Deus. Aquele homem se converteu ao Senhor Jesus Cristo, e depois esse homem ainda mostrou o caminho da casa dele, porque ele subiu. Quando ele se perdeu, ele subiu bem alto, que é onde está a presença do Senhor. Então tenha os seus pensamentos, a sua vida no alto, para que Deus te abençoe. Então essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração hoje, essas 3 estratégias para nós vencermos as batalhas espirituais e as batalhas da nossa vida real também. Sempre que você se lembrar, use essas estratégias para vencer as armadilhas do inimigo, que é a palavra de Deus, é a vontade de Deus, para você saber se é para você batalhar ou se Deus vai tomar a sua batalha. E a terceira, se você se perder, continue subindo, nunca desça, que Deus vai estar lá no alto esperando. Em nome de Jesus. Vamos estar fazendo uma oração agora, para que Deus esteja trabalhando essa palavra nos nossos corações, porque se Deus não trabalhar essa palavra, quem sou eu? É o Espírito Santo que trabalha essa palavra nos corações de cada um de vocês. O que eu prego aqui é em vão, se Deus não trabalhar, porque tudo isso aqui é de Deus, não é meu, é o Senhor quem trabalha essa palavra. Às vezes você está recebendo essa palavra aí agora, mas é o Espírito Santo que tem que trabalhar no seu coração, para que você coloque em prática e chegue mais perto de Deus, para que Deus trabalhe na sua vida e te abençoe. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por estar aqui agora neste momento, ó Deus, buscando as suas estratégias, Senhor, buscando o teu conselho, ó Deus, porque o Senhor é o Deus das guerras, o Senhor dos senhores, ó Deus. O Senhor é o Deus dos conselhos. O Senhor, ó Deus, sabe todas as estratégias para que nós vençamos, ó Deus, todas as dificuldades, todas as batalhas das nossas vidas, Senhor. Às vezes tem pessoas aqui que estão sofrendo, ó Deus, que estão enfrentando problemas que às vezes acham que não tem solução, Deus. Mas o Senhor possa estar colocando na mão agora, na vida dessa pessoa, Deus. O Senhor possa estar dando a estratégia necessária para que essa pessoa vença esses problemas, as dificuldades, Deus, as armadilhas do inimigo, Senhor. Porque eu sei que o Senhor é um Deus de poder, Deus, é um Deus de graça, Deus. Ele esteja
o Senhor esteja repreendendo agora, Deus. Eu sei que o Senhor tem batalhas para ser lutadas aqui também, Deus. E o Senhor possa mostrar que essas pessoas, para que elas possam ficar quietinhas, porque é o Senhor que vai batalhar por elas, Deus. É o Senhor que vai tomar a frente dessa batalha. Essa batalha é do Senhor, Deus. Mostra para essas pessoas que o Senhor vai tomar a frente dessas batalhas, Deus. E o Senhor vai mostrar para elas, Deus, que há Deus aqui em Candeias, Deus. Que há Deus aqui no Brasil. Que há Deus em Minas Gerais, Deus. Em nome de Jesus, mostra para esse povo lá fora, Deus. Que há Deus aqui na igreja transcultural, Deus. Que há Deus aqui em Candeias, Deus. Que há Deus aqui nessa cidade do Senhor Jesus Cristo, Deus. Que nós possamos profetizar e o Senhor possa glorificar o Teu nome, Deus, para que as pessoas vejam que o Senhor é um Deus poderoso, Deus. Um Deus que vence batalhas, um Deus que dá estratégias, Deus. E que nós que estamos aqui, ó Deus, possamos fazer a Tua vontade, glorificar o Teu nome, para que as pessoas se rendam aos Teus pés, Deus, e vejam o Teu grande poder, Deus, e o Teu grande amor que o Senhor tem para pela vida de cada um de nós, Deus. Toda tristeza, Deus, que está no coração de alguma pessoa nessa noite, Deus, o Senhor esteja consolando o coração dela, Deus. O Senhor possa estar mostrando para essas pessoas que não há batalha perdida para o Senhor, Deus, que não há batalha sem estratégia, Deus, que não há batalha que o Senhor não possa vencer, Deus, porque o Senhor é o Senhor dos senhores, o Deus de todas as guerras, Deus, de todas as batalhas, de todas as dificuldades, Deus. Em nome de Jesus, toca o coração de cada uma dessas pessoas, Deus. As pessoas que não vieram, que estão em casa, Deus, que estão recebendo essa palavra, Deus. O Senhor possa estar entrando lá agora nesse momento, Deus, com o Teu grande poder, Deus, e mostra para elas que o Senhor é um Deus poderoso, Deus, um Deus cheio de graça, cheio de misericórdia, Deus, e que o Senhor possa estar abençoando a vida dessas pessoas que amam o Senhor em espírito e em verdade, Deus. As pessoas que estão desviadas, ó Deus, as pessoas que estão fora da Tua presença, Deus, mostra para elas o Teu grande amor que o Senhor tem para aquelas vidas, traga elas de volta, Deus, que o Espírito Santo esteja convencendo aquelas pessoas a retornar para os seus caminhos, ó Deus, para que eles experimentam a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor, eu abençoo agora esta igreja, Deus, com o Teu poder, ó Deus, porque eu não sou nada, mas o Senhor é tudo, ó Deus. Eu sou um instrumento do Senhor, e eu ministro as Tuas bênçãos sobre essa igreja agora, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Vamos finalizar com a bênção do Senhor, nosso Pai, do Seu Filho Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.